Fala pessoal, vejam, Nova York. Para fazer o sinal dessa cidade, você com uma mão para a configuração de mão em Y e a outra aberta. E este movimento, Nova York. No Brasil, poderá ver o nome da cidade totalmente aportuguesado, como Nova York, escrito com a letra I e usando a letra Q e U no final, bem como híbrido, tendo Nova como português e York em inglês, ou o original em inglês, New York. Se escolher o último, como pronunciar? Muitos diriam New York, e não está errado, mas os americanos também falariam New York. Você sabia? Very hard on it, New York, New York. A ilha de Manhattan foi vendida pelos índios aos colonizadores holandeses em 1626 pelo equivalente atual a $24. Tornou-se um posto de comércio dos colonos holandeses que a batizaram de Nova Amsterdã. A cidade e seus arredores foram tomadas pelo Reino dos Ingleses em 1664, passando a fazer parte do Império Britânico e sendo seu nome alterado para Nova York. Nova York foi a capital dos Estados Unidos por 5 anos, entre os anos de 1785 e 1790. Em 1791, a capital passou a ser a Filadélfia, sendo posteriormente alterada para Washington, D.C., em 1800. A cidade de Nova York é formada por 5 boroughs, ou distritos: Manhattan, Staten Island, Queens, Brooklyn e Bronx. Essa unificação para o que se conhece como Cidade de Nova York só ocorreu em 1898. Nova York é a cidade mais populosa dos Estados Unidos e o centro da região metropolitana de Nova York, uma das áreas metropolitanas mais populosas do mundo, localizada na região nordeste dos Estados Unidos. É também a terceira cidade mais populosa da América, atrás de São Paulo e Cidade do México. A cidade também é referida como Cidade de Nova York, em inglês New York City, para distingui-la do estado de Nova York, do qual faz parte. Com cerca de 800 idiomas diferentes falados em seu território, Nova York é a cidade com maior diversidade linguística do mundo. Devido à grande quantidade de imigrantes, metade da população de Nova York fala outra língua além do inglês. Mais de 2,5 milhões de pessoas que residem em Nova York nasceram fora dos Estados Unidos. Isso representa mais de 1/3 da população da cidade. Embora tenha 784 km², a cidade possui quase 10.000 quilômetros de ruas. Inaugurada em 1904, mais de 1,5 bilhões de pessoas usam os metrôs de Nova York todos os anos. São 468 estações e 1.355 quilômetros de trilhos. Nova York já foi cenário para mais de 20.000 filmes desde 1908. Nova York abriga a sede das Organizações das Nações Unidas, a ONU, sendo um local de destaque para a discussão de assuntos internacionais. A cidade de Nova York organiza a maior maratona do mundo, com mais de 50.000 maratonistas concluindo a prova. A Estátua da Liberdade foi um presente da França aos Estados Unidos em 1885. Em Paris, há uma mini réplica da estátua no Rio Sena, próximo à Torre Eiffel. Sabia que o nome original da estátua é Liberdade Iluminando o Mundo?
Ela representa a deusa romana da liberdade, Libertas, e segura uma tocha e uma tábua de leis com o dia 4 de julho gravado, dia da independência dos Estados Unidos. A estátua recebe entre 3 ou 4 milhões de visitas por ano. Deve até ficar cansada. O Empire State Building, durante muitos anos, o maior prédio do mundo, foi espichado de 86 para 103 andares somente para ter um aeroporto de dirigíveis no topo, mas apenas um conseguiu pousar. A origem do apelido da cidade, Big Apple, a grande maçã, é incerta. Alguns creem que vem da expressão I'm playing the Big Apple, que pode ser traduzida como Eu cheguei ao topo. Foi dada pelos músicos do jazz nos anos 20. Acredita-se também que a expressão data de 1921, quando foi usada numa coluna de corridas de cavalos, em um jornal da cidade, o New York Morning Telegraph, pelo jornalista esportivo John J. Fitzgerald. O termo se popularizou na década de 1970 devido a uma campanha promocional da agência de marketing e turismo da cidade, que usou o termo para divulgá-la. Em nenhum outro lugar, a China é tão próxima da Itália quanto em Nova York. Para ir de Chinatown a Little Italy, basta cruzar a rua. A Ponte de Brooklyn, oficialmente em inglês New York and Brooklyn Bridge, Ponte de Nova York e Brooklyn, é uma ponte na cidade de Nova York, foi a primeira ponte de aço suspensa no mundo, e suas imensas torres de suporte já foram as estruturas mais altas de toda a cidade de Nova York. 24 elefantes cruzaram a ponte de Brooklyn na sua inauguração em 1883. Nova York é a cidade dos táxis. Deve haver um para cada habitante, se não mais. Se tornaram realmente um símbolo da cidade. Foi também na cidade de Nova York que ocorreu um dos mais marcantes atentados terroristas da história. O ataque às Torres Gêmeas, chamados World Trade Center, que era um dos marcos postais das cidades. Ah, não esqueça de deixar o seu curtir, hein?